O dia 10 de setembro de 2025 entrou para a história da política norte-americana. O assassinato de um dos principais ativistas políticos dos Estados Unidos, Charles Kirk, causou comoção por parte de alguns, perplexidade por parte de outros, dividiu opiniões nas redes sociais e, com toda certeza, provocou um tensionamento mais profundo na sociedade americana, já polarizada e dividida entre os que apoiam o atual governo de Donald Trump e aqueles que não são satisfeitos com suas medidas, tanto no âmbito doméstico quanto no plano internacional. O incidente contra Charles Kirk, crucial na campanha de Donald Trump para retornar à Casa Branca no pleito contra Joe Biden, somou-se ao ainda recente atentado de julho de 2024, contra a vida do próprio Trump. Ainda não são seguras as motivações que levaram o jovem atirador a matar o ativista, mas é um fato praticamente incontestável de que a violência política nos Estados Unidos tem preocupado. Esse momento de escalada de violência coloca sob tensão um país que parece ter se acostumado com atentados e com a própria truculência em seu dia a dia. Não são somente por conta dos atentados de caráter político, que aprofundam os ânimos de todos que vivem em solo norte-americano, mas também em razão do assustador número de mass shootings. Mass shooting é um fenômeno que se caracteriza como um incidente, onde 3 ou mais pessoas são alvejadas, sem contar o perpetrador, em um local onde tiros são disparados, excluindo dentre esses incidentes aqueles associados ao crime organizado, a gangues ou tráfico de drogas. A violência parece tanto estar incrustada nos problemas da sociedade norte-americana que a história ensina que 4 dos 45 presidentes dos Estados Unidos em exercício foram assassinados. Outros sofreram atentados, mas tiveram mais sorte. Ronald Reagan, o 40º presidente dos Estados Unidos, foi alvejado no ano de 1981 por um indivíduo obcecado pela atriz Jodie Foster. Dessa maneira, a violência na política norte-americana não é nenhuma novidade, e parece que não vai cessar tão cedo. Aliás, a truculência e os atentados sempre estiveram presentes nas democracias ocidentais. Mas é preciso alertar que essa não é uma afirmação que busca normalizar a violência como algo natural das democracias, como se delas um elemento constituinte realmente fosse, pois na realidade ela não deve ser. Ela, a violência, é algo que floresce nas democracias quando os ânimos entre os grupos políticos se acirram e os controles emocionais institucionalizados da sociedade falham. Vale dizer, a democracia em si é conflitiva, mas o conflito não precisa e nem deve ser violento. Ele deve ser resolvido, quando acontece, de maneira processual e, acima de tudo, institucionalizada. Em períodos de polarização, os conflitos tendem a ser mais agudos. Se pensarmos que a sociedade norte-americana, assim como a brasileira, escolhe seu presidente praticamente num sistema bipartidário, pois no Brasil, lembremos, temos um segundo turno entre apenas 2 candidatos, toda eleição será, por definição, polarizada. O problema está quando essa polarização extravasa a capacidade dos meios estabilizadores de controle e se torna, portanto, incontrolável. As redes sociais, inclusive, têm exercido um papel polêmico, pois têm sido utilizadas como instrumentos desregulamentados de propagação de discursos segregadores, polarizadores, que inclusive estimulam o embate e a própria violência. É verdade que imaginar a democracia sem um conflito seria reduzir a sociedade humana à uniformização das condutas. Dieter Engels, um importante filósofo político alemão, construiu uma espécie de hexágono civilizatório para tentar pensar a possibilidade de um projeto de não violência e responder a essa pergunta. Para ele, o tratamento civilizado, duradouro e não violento de conflitos demandaria 6 condições, que se entrelaçariam. A primeira condição seria o monopólio legítimo da violência institucionalizado na sociedade, mas num sentido de desprivatização, ou seja, o monopólio deveria ser estatal, os cidadãos deveriam ser legalmente desarmados, pois em nenhuma instância armas podem ser usadas como solucionadoras de conflitos. A segunda condição giraria em torno da própria integridade do Estado de Direito. Engels defende que para que haja um processo de não violência, cada cidadão tem o direito de legitimar seus próprios interesses e buscar resolver seus conflitos por meio de instituições previstas pelo direito. Uma terceira condição para a construção sólida do hexágono seria a da interdependência e do controle das emoções. Isto é, todos os membros de uma sociedade encontram-se em relação de interdependência, pois todos são igualmente importantes, diferentes e dignos. A terceira condição estaria completamente interligada à quarta, voltada para a justiça. Nenhuma sociedade terá qualquer projeto de não violência efetivamente possível
se não houver combate à pobreza e à discriminação. A cultura de conflito seria a quinta condição do hexágono de Sengas. Todas as condições teriam que ser instrumentalizadas num ambiente que ofereça uma participação democrática, pois ela daria margem para a própria inclusão nos processos decisórios de todos os possíveis interessados, conferindo legitimidade, previsibilidade e crença no Estado democrático de direito e suas instituições. O hexágono civilizatório de Sengas, muito embora possa parecer utópico, é a essência básica para um projeto de não violência, que possa fazer, inclusive, possível o aperfeiçoamento e a manutenção da democracia no mundo. Ou seja, apesar de parecer utópico, ele é necessário e urgente. A democracia sem tal cultura institucional dos conflitos tenderá um dia a sucumbir diante da violência. A violência, seja no sentido mais amplo ou no mais íntimo possível, é e sempre será uma antítese em relação ao que a democracia deve e precisa se tornar.